muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Vamos continuar hoje em Jó 35 ao 37. Vamos lá? Terceira fala de Eliú. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Suas falhas não prejudicam a Deus, mas aos outros. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muito que seja, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos, por todos os lados gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que o torna sábio, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Você não sabe o que está dizendo. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com Ele. Você pensa que Deus não castiga, que Ele não presta muita atenção no pecado. Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Capítulo 36, quarta fala de Eliú. Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tem outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Deus protege, Deus castiga. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém, Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim têm uma alta posição para sempre. Mas, se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas, se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro por torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro louva pelo que Ele faz e você também não esquece de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O poder e a majestade de Deus. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuvas. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens e o barulho dos trovões no céu onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas no fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. A tempestade me faz bater o coração.
como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu, e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poder trabalhar, para que todos saibam que Ele é quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte do mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. O infinito conhecimento de Deus. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando nas nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar a Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso as pessoas o temem e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Achei interessante quando Eliú diz aqui, no versículo 20 do capítulo 37, eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que ele me destruísse, mas teve o atrevimento de julgar o trabalhar de Deus na vida de Jó. Eu queria falar uma coisa antes aqui. de você falar, eu quero dar um adendo. Eu percebo que Eliú, ele tem um pensamento muito firme de quem Deus é. Sim. Né? E eu não posso deixar de trazer isso, que eu fiquei um tanto incomodada no fator de trazer só esse lado negativo dele, de julgar, quando eu vejo que ele tem um conhecimento, um sentimento de realmente quem Deus é, no sentido do que deve ser com as experiências dele, né? Então eu não posso deixar de dar esse adendo. Realmente Eliú, ele coloca Deus aonde Deus está, assim, realmente, onde Deus tem que estar diante dos olhos humanos. Sim, é o que a gente falou ontem, né? No sentido de que Eliú, ele realmente conhece os princípios de Deus, ele na forma dele falar, ele denota, né, esse conhecimento da grandeza de Deus. Mas a nossa ênfase aqui é realmente trazer essa compreensão de que não é porque a gente conhece a Deus que a gente tem esse direito de julgar o que as pessoas estão passando, principalmente com essa mentalidade que ele o julga, que é a mentalidade de que o sofrimento é consequência de pecado. Ou seja, como se as pessoas só sofressem por causa de pecado. Então o sofrimento não é só consequência de pecado. O pecado, ele traz o sofrimento por si só. A palavra do Senhor fala, né, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas quando a gente tenta categorizar o sofrimento, definindo que a causa dele é o pecado, a gente também esquece que Deus também usa o sofrimento para nos tratar, no sentido de nos amadurecer, de nos fazer crescer, no sentido de nos empoderar naquilo que Ele quer nos trazer, um empoderamento, no sentido da ressignificação. Que foi o caso de Jó. Do que Deus quer que a gente ressignificando a vida de Jó. A compreensão. Mas no seu modo de falar dentro desse contexto, antes de você seguir o que você começou a falar,
onde se encaixaria pessoas como nós, no nosso tempo? Em que sentido? Dentro dessa possibilidade de que Jó, ele foi testado, Deus permitiu que ele fosse testado, Deus permitiu que ele fosse, é isso que você falou, ressignificado naquilo que ele era diante de Deus. Tá, eu vou falar dentro do que eu tenho estudado em Salmos, tá? Porque eu não quero perder esses momentos, que é muito importante. importante. A gente vai chegar em Salmos em breve. E o que a gente percebe nos Salmos de Davi? Os Salmos que ele escreveu baseado nos sofrimentos com que ele vivenciou, as experiências que ele teve. E alguns destes salmos são salmos que são sofrimentos baseados em consequência de pecado, como o Salmo 32, o Salmo 51, ou seja, ele pecou e aquele pecado trouxe sofrimento para ele. Mas, por exemplo, ele fala de outras situações onde ele tem esse sofrimento baseado em inimigos externos, em inimigos internos dentro da sua própria casa, em inimigos relacionados com as próprias doenças ou enfermidades que ele pode vivenciar. E nem sempre essas situações são consequências de pecado. São circunstâncias a qual nós estamos sujeitos. Não foi isso que Jesus disse? Sim. No mundo tereis aflições. É aí que entra a importância da gente ter a sabedoria para discernir. Então, o que faltou que a aqui gente também é passando discernimento. Nos 4 amigos de Jó. Embora eles tivessem um relacionamento de quem Deus era, né? Assim, com Deus. Sim, eu considero que os quatro falaram muito bem de Deus. Muito bem, inclusive Eliú agora, Sim. o capítulo aqui 35, ele fala lindamente sobre quem Deus é, né? Sim. O domínio de Deus sobre todas as coisas, Sim. inclusive sobre a própria vida de Jó. Sim. Mas aí trazendo para esse contexto... Faltou esse discernimento nos 4, mas eu diria que o discernimento maior faltou em Jó, porque ele que era provado. Ele que tinha que ter o discernimento preciso. Ou seja, cada um se responda por si. Então se tiver que ficar calado, é melhor o amigo se calar. Melhor. Para que não se caia nesse erro. A gente tem, é natural do ser humano. Isso, inclusive, foi Deus quem colocou na gente. Esse desejo de conhecer as coisas ocultas. E existem coisas que Deus faz na nossa vida que está ligado ao oculto, no sentido do quê? Escondido. Não nos foi revelado ainda. Deus não tinha ainda revelado para Jó por que ele tinha feito isso acontecer com Jó. Ele tinha permitido que isso acontecesse com Jó. Então, o que acontece diante do sofrimento? O que Deus espera da gente? Primeiro, que a gente busque esse discernimento de para que nós estamos passando por aquilo. Muitas vezes a gente faz a pergunta errada. Por quê? Às vezes não tem um porquê na nossa lógica, mas tem um porquê precioso na mente de Deus. A gente parte para aquilo, né? Que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, a nosso. lógica dele diante da nossa lógica é o quê? Nada. Nossa lógica diante da dele. Exato. Então, a primeira coisa é essa. Para quê, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Discernimento. De entender o motivo pelo qual eu estou passando por aquele sofrimento. E eu acho que a segunda coisa mais importante, e eu falei isso quando eu preguei sobre o Salmo 22, é não deixar que o sofrimento tire a nossa esperança. É essa esperança que fala do quê? De olhar para o futuro com expectativa prazerosa e confiante. Jó tinha perdido isso. O sofrimento arrancou a esperança de Jó. Foi um sofrimento ele fala pesado, sobre isso. né? Forte. Inclusive ele fala sobre isso. Mas o que eu acho muito bonito aqui na história de Jó é que mediante a tudo que ele foi, que ele estava sendo nesse momento, ele permaneceu, né? Ele permaneceu de certa forma, tá certo que ele deu umas rasteadas, o que nós também não podemos negar, poxa, o cara, né? O que o cara passou, né? Mas assim, vamos seguindo aqui pra frente que a gente vai ter umas respostas muito interessantes em relação a Jó, né? Sim, e agora quem Deus sabe, entra né? na história. Aí seria uma segunda fase. É a que Sim. nós estamos esperando, né? Ansiosas. A segunda fase, para ter uma resposta que eu já ia falar aqui, mas eu acho que nós vamos estar mais respaldados nos próximos capítulos. Sim, com certeza. Então a gente volta amanhã, continuar nesse diálogo aí. Continuar aprendendo com os erros dos amigos de Jó, com os erros de Jó, e que a gente se permita crescer naquilo que o Senhor está nos ensinando. Esse maravilhoso. É muito forte, gente. De Jó. É muito forte. Não esquece de dar o like. Gente, dá o like, que quanto mais like você der, mais pessoas terão acesso ao que você está tendo acesso agora, viu? Até amanhã, e só faltam 3 dias para a gente concluir o livro de Jó e entrar em Salmos.